Olá, é Emma da década de Decaf, com a principal marca de café descafeinado do Reino Unido. Hoje vamos fazer a pergunta: o que é café descafeinado e como é fabricado o café descafeinado? Existem 4 métodos principais de descafeinação. 1. O processo água suíça. 2. O processo de CO2. 3. O processo de cloreto de metileno. 4. O processo de acetato de etila. Vamos discutir esses processos de descafeinação individualmente. O processo Swiss Water é certificado 99,9% livre de cafeína e utiliza apenas água para descafeinar os grãos de café. Desenvolvido na Suíça na década de 1980, o processo Swiss Water é um processo livre de produtos químicos. Os grãos de café verde cru são imersos em água para extrair a cafeína usando água saturada com componentes de café desejáveis, reduzindo assim a extração de óleos e sabores de café durante o processo de descafeinação. Isso significa que a cafeína é extraída, mas não o sabor. Este processo de vapor leva de 8 a 10 horas e envolve a movimentação do lote descafeinado em vários banhos de vapor. 2. O método CO2 foi desenvolvido pelo Dr. Kurt Zuzel do Instituto Max Planck na Alemanha. Em linguagem científica, o processo de CO2 é chamado de extração de fluido supercrítico. Basicamente, o processo começa com os grãos imersos em dióxido de carbono, o mesmo gás da água com gás, por cerca de 10 horas. O processo às vezes é chamado de processo de descafeinado com água com gás. Após uma imersão completa, o CO2 pressurizado contendo cafeína dissolvida é removido da câmara que retorna à pressão atmosférica, permitindo que o CO2 evapore. Isso permite que a cafeína seja removida usando filtros de carvão. 3. A descafeinação com solvente de cloreto de metileno é a maneira antiquada de descafeinar o café e ainda é como a grande maioria do café é descafeinado globalmente. Quando você bebe café instantâneo descafeinado, quase certamente será descafeinado usando o processo solvente de cloreto de metileno. Da mesma forma, se não houver menção de como o café torrado foi descafeinado no pacote, novamente, é quase certo que é cloreto de metileno. O cloreto de metileno é um solvente químico incolor na forma líquida com um aroma levemente adocicado com ponto de ebulição de 104 graus Fahrenheit. É um solvente químico com múltiplos usos, inclusive como removedor de tinta e spray de cabelo. Primeiro, os grãos de café são tratados com vapor para extrair a cafeína do grão de café interno para a área de superfície externa do grão. O cloreto de metileno é então aplicado diretamente nos grãos para remover a cafeína. Em seguida, o vapor é aplicado aos grãos de café novamente para expulsar o solvente residual. Por fim, os grãos são secos e torrados, o que remove quaisquer outros resíduos do solvente químico. 4. O descafeinado de acetato de etila é um solvente natural feito de cana-de-açúcar e, por isso, é frequentemente chamado de café descafeinado de cana-de-açúcar. Mas, de acordo com várias fontes científicas, devido ao custo de coleta de acetato de etila natural, o produto químico usado para a descafeinação é muitas vezes sintético. O processo começa quando os grãos verdes são embebidos em água e depois cozidos no vapor para expandir as células do feijão. Em seguida, os grãos verdes são embebidos e lavados em solução de acetato de etila, que atrai e remove a cafeína. Após a lavagem do acetato de etila, o café é então enxaguado, seco e embalado para embarque.